Natália comprou uma casa à beira do lago, mas o marido dela declarou que a minha ex-mulher com o filho vão morar conosco. Você vai ter que aceitar, eu não discuti. Mas quando eles chegaram ao terreno, todos ficaram chocados com o que viram. E antes de continuarmos, escreva de que país você está assistindo ao vídeo. Boa audição. Natália sonhava há muito tempo com um cantinho de paz e tranquilidade, um lugar onde pudesse se refugiar do agito da grande cidade e recuperar as forças. E eis que, após vários anos de trabalho árduo e economia, o sonho dela finalmente se realizou. Ela adquiriu uma casinha pequena, mas muito aconchegante, à margem de um lago pitoresco, a apenas 1 hora de carro da cidade. Ela imaginava como passaria os fins de semana ali, desfrutando do silêncio e da calmaria. Sonhava em receber convidados, organizar festas e simplesmente passar tempo com as pessoas queridas. Aquele era o paraíso pessoal dela, um lugar para esquecer todos os problemas. Natália planejava com alegria a nova vida naquela casa, imaginando como ela e Ricardo iriam arrumá-la juntos, criar aconchego e enchê-la de amor e felicidade. Natália desfrutava de cada dia na nova casa, passeava pela floresta, nadava no lago, lia livros na varanda, preparava jantares deliciosos para Ricardo. Sentia-se feliz e parecia que todos os sonhos dela haviam se realizado. Ricardo, o marido dela, compartilhava da alegria e do entusiasmo, ajudava com prazer na escolha dos móveis e dos materiais de acabamento, dava conselhos sobre a arrumação, e Natália ficava feliz ao ver como ele se envolvia com a ideia. E tudo aquilo seria o ninho deles, um lugar onde poderiam fortalecer a relação e criar uma família feliz. Natália acreditava que eles haviam encontrado o lugar deles na vida, que haviam criado o pequeno paraíso na terra. Ricardo estava à janela, de costas para Natália, olhando para o lago. Ela se sentia feliz, antecipando uma noite tranquila a dois. Ricardo se virou e Natália notou uma expressão estranha no rosto dele. Ele parecia tenso e um pouco culpado. Isso a deixou alerta. Natália, precisamos conversar, disse ele, a voz soando incomumente séria. Natália desligou o fogão e sentou-se à mesa em frente a Ricardo. O coração dela batia acelerado, pressentindo algo ruim. Ela olhava atentamente para o marido, tentando entender o que estava acontecendo. O que houve? Ricardo, você está me assustando, perguntou ela baixinho. Ricardo respirou fundo, como se reunindo coragem, e começou a falar. Entende, Natália? Eu pensei e decidi. Ele hesitou, evitando o olhar dela. Enfim, decidi que Sofia e Pedro precisam de ajuda. Natália não entendia aonde ele queria chegar. Sofia era a ex-mulher dele, com quem ele havia se separado há alguns anos. Natália sabia que eles tinham um filho em comum, Pedro, mas nunca imaginou que Ricardo ainda mantivesse contato próximo com eles. Ajudar em quê? Perguntou Natália confusa. Ricardo finalmente olhou nos olhos dela. No olhar dele havia uma mistura de desafio e justificativa. Eles vão morar aqui conosco. Natália ficou atônita. Não conseguia acreditar no que ouvia. O quê? O que você disse? Perguntou ela de novo, esperando ter ouvido errado. Eu disse que Sofia e Pedro vão se mudar para cá. Tem muito espaço aqui. Vai ser melhor para eles do que no apartamento apertado deles. Natália ficou em silêncio, tentando digerir o que ouviu. Sentia uma onda de raiva e mágoa crescendo dentro dela. Como ele pôde tomar uma decisão assim sem consultá-la? Como pôde dispor tão descaradamente da casa deles, do sonho dela? Ricardo, você ao menos entende o que está dizendo. Esta é a nossa casa. Planejávamos morar aqui a dois, construir uma família, exclamou Natália, a voz tremendo de indignação. Natália, não dramatize. Eu pensei em tudo. É temporário, só enquanto eles estão passando por dificuldades. Além disso, Pedro precisa do pai, e eu quero estar perto dele. E você pensou em mim, nos meus sentimentos, nos meus planos? Perguntou Natália desesperada. Ricardo deu de ombros. Você vai ter que aceitar. Natália, já decidimos tudo. Sofia já está arrumando as coisas. Eles chegam em alguns dias. Aquelas palavras soaram como uma sentença.
Ela entendeu que Ricardo não a via como uma parceira igual, ele simplesmente a usava como lhe convinha. Todo o amor e a dedicação dela haviam sido um desperdício de tempo. Natália não armou um escândalo. Levantou-se em silêncio da mesa e saiu da cozinha. Não queria mostrar a Ricardo a dor e a decepção dela. Precisava de tempo para pensar e tomar uma decisão. Subiu para o quarto e trancou a porta. Sentou-se na cama e chorou. Sentia mágoa, dor e medo. Medo de que a vida que ela construíra com tanto cuidado fosse tão frágil e ilusória. Após algumas horas, as lágrimas não trouxeram alívio. Ela precisava agir. Não podia permitir que Ricardo destruísse a vida dela. Precisava se proteger e proteger o futuro dela. Natália pegou o telefone e ligou para a mãe dela, Maria José. Sabia que a mãe sempre a apoiaria e ajudaria em qualquer situação. Mãe, preciso da sua ajuda, disse Natália, a voz tremendo de emoção. O que aconteceu, filhinha? Você está me assustando, perguntou Maria José preocupada. Natália contou à mãe tudo o que havia acontecido. Compartilhou a dor, a mágoa e a decepção. Explicou que Ricardo decidira instalar na casa deles a ex-mulher e o filho, sem pedir a opinião dela. Maria José ouviu atentamente Natália e disse: Filhinha, não se preocupem. Vamos dar um jeito. Você lembra que a casa está no meu nome? Natália lembrou, quando comprou a casa, pressentindo possíveis problemas. Registrara no nome da mãe. Era uma pequena apólice de seguro, uma proteção contra imprevistos. Sim, mãe, lembro. E o que vamos fazer? Perguntou Natália esperançosa. Vamos vender essa casa, filhinha. Vendê-la o mais rápido possível. Você não deve morar com um homem que não te valoriza e não te respeita. Natália sentiu alívio. Entendeu que a mãe tinha razão. Não devia ficar naquele casamento, naquela casa onde fora traída e humilhada. Obrigada, mãe. Concordo. Faça o que for preciso, disse Natália, a voz soando confiante e decidida. Maria José prometeu que se ocuparia da venda da casa imediatamente. Ligaria para um corretor conhecido e pediria que ele encontrasse um comprador o mais breve possível. Natália sentiu uma nova força despertando dentro dela. Não se sentia mais uma vítima. Estava pronta para lutar pela felicidade e pela liberdade dela. Ela saiu do quarto e desceu as escadas. Ricardo estava na sala assistindo à televisão. Nem notara que ela chorara. Natália se aproximou dele e disse calmamente: Ricardo, precisamos conversar. Ricardo desligou a televisão e olhou para ela. Estou ouvindo, respondeu ele. Eu concordo. Sofia e Pedro podem morar aqui, disse ela, esforçando-se para que a voz soasse neutra e sem emoção. Ricardo olhou para ela surpreso. Sério. Você não está magoada? Perguntou ele. Não, não estou magoada. Entendo que você quer ajudá-los, só quero que você seja feliz, respondeu Natália, olhando Ricardo diretamente nos olhos. Ricardo sorriu. Obrigada, Natália. Você é a melhor esposa do mundo, disse ele e a abraçou, mas no coração dela não havia nenhuma gota de amor. Ela apenas esperava o momento de se vingar pela dor e pela humilhação. Em segredo de Ricardo, Natália ligou para o corretor que Maria José recomendara. Marcou um encontro e entregou todos os documentos necessários para a venda da casa. Pediu que ele agisse rápido e sem chamar a atenção de Ricardo. Natália decidiu não demonstrar nada e continuou se comportando calmamente com o marido. Preparava comida para ele, lavava as roupas dele e fingia que nada havia acontecido. Interpretava o papel de esposa amorosa e atenciosa. Mas na alma dela amadurecia um plano de vingança. Sabia que Ricardo ficaria muito feliz quando Sofia e Pedro chegassem à casa deles. Imaginava como ele se orgulharia de si mesmo, como se consideraria um herói, um salvador. Mas também sabia que a alegria dele seria breve. Pretendia privá-lo de tudo o que ele tanto valorizava, a casa e o respeito próprio. Ricardo viajou por alguns dias para ajudar Sofia e Pedro a arrumarem as coisas e transportá-las para a casa. E Natália e Maria José, nesse tempo, encontraram compradores para a casa. Era um casal idoso, Paulo e Zenaida, que sonhavam com uma vida tranquila à beira do lago. Natália acertou com eles o preço e a data da transação.
Tudo estava pronto. Restava apenas esperar a chegada de Ricardo para desferir o golpe nele. Ricardo, radiante de expectativa, chegou à casa à beira do lago. Ao lado dele, no carro, estavam Sofia e o filho dela, Pedro. Sofia parecia ter rejuvenescido uns 10 anos. Os olhos dela brilhavam de esperança por uma nova vida. Pedro, imerso no telefone, apenas ocasionalmente olhava para as árvores que passavam. O carro estava lotado de coisas, malas, caixas, equipamentos esportivos, tudo o que, na opinião de Ricardo, criaria conforto para eles na nova casa. Ricardo desligou o motor e os três saíram do carro. Ele endireitou os ombros, inspirando o ar fresco do lago, e olhou para a casa. O sol brincava nas paredes dela, tornando-a ainda mais acolhedora. "Bem, chegamos!" exclamou ele se dirigindo a Sofia e Pedro. "Vocês vão gostar daqui." Sofia sorriu, mas nos olhos dela passou uma sombra de insegurança. Pedro permaneceu indiferente, continuando a olhar para o telefone. "Vamos, eu mostro a casa para vocês", propôs Ricardo, dirigindo-se à porta de entrada. Ele pegou as chaves com confiança, mas notou que na varanda estava um casal idoso, olhando curiosos para os recém-chegados. "Olá!" cumprimentou Ricardo, franzindo ligeiramente a testa. "Viemos para a nossa casa." O homem idoso, com cabelos grisalhos bem cortados e rugas ao redor dos olhos, deu um passo à frente. "Olá!" respondeu ele. "E vocês, quem são?" "Eu sou Ricardo. Esta é Sofia e Pedro. Moramos aqui", disse Ricardo inseguro, sentindo a ansiedade crescer dentro dele. "Moram?" repetiu o homem surpreso, erguendo as sobrancelhas. "Estranho. Nós compramos esta casa ontem da senhora Maria José." Ricardo congelou, como se tivesse levado um choque. Olhou para a mulher ao lado do homem, ela com rosto suave e olhar bondoso. Assentiu, confirmando as palavras do marido. "Sim, nós somos Paulo e Zenaida", apresentou-se ela. "Agora esta é a nossa casa." Ricardo sentiu as pernas fraquejarem, tentou organizar os pensamentos, mas na cabeça era um caos total. "Vocês compraram esta casa", murmurou ele olhando para Paulo. "Mas isso é algum erro." "Não há erro nenhum", respondeu Paulo calmamente. "Temos todos os documentos em ordem. Posso mostrar se quiser." Ele entrou na casa, pegou da prateleira uma folha de papel dobrada em 4 e estendeu a Ricardo. Ricardo pegou o documento mecanicamente, mas não conseguia focar o olhar. Via selos, assinaturas, alguns números, mas não entendia o significado deles. Sofia, que até então ficara de lado, finalmente falou. "O que está acontecendo?" perguntou ela, franzindo a testa. "Quem são essas pessoas? Eles dizem que compraram a casa", sussurrou Ricardo, sentindo o pânico crescer dentro dele. "Compraram de quem?" "Não entendia, Sofia." "Da Maria José", respondeu Paulo. "Da mãe da sua esposa, acho. Isso é um mal-entendido", tentou explicar Ricardo, se dirigindo a Paulo e Zenaida. "Esta casa pertence à minha esposa. Vamos esclarecer tudo agora." Ele pegou o telefone e tentou ligar para Natália. Toque, toque, toque. Ninguém atendeu. Ricardo desligou e discou de novo. De novo toques e de novo silêncio. "Ela não atende", disse ele, sentindo o desespero crescer dentro dele. "Talvez esteja ocupada", sugeriu Sofia, tentando manter a calma. "Tente depois. Eu não entendo o que está acontecendo", murmurou Ricardo, olhando para a casa. Paulo pigarreou e olhou para Ricardo com compaixão. "Ouça, jovem", disse ele. "Eu entendo que é uma situação desagradável, mas temos todos os documentos comprovando o nosso direito de propriedade. Pagamos uma boa quantia por esta casa e queremos morar aqui. Mas para onde vamos agora?", perguntou Sofia, confusa, olhando para Ricardo. Pedro, que até aquele momento observara indiferente o que acontecia, finalmente desgrudou do telefone. "Pai, o que está acontecendo aqui?", perguntou ele, franzindo a testa. "Por que não podemos entrar na casa?" Ricardo não sabia o que responder, sentia-se um idiota completo, enganado e humilhado. Acreditara na astúcia dele, na capacidade de manipular as pessoas. E no final, ele mesmo se tornara a vítima. Eu vou esclarecer tudo agora."
murmurou ele, discando de novo o número de Natália, mas o telefone permanecia mudo. Natália não atendia, como se tivesse desaparecido, deixando-o sozinho no meio da estrada com a ex-mulher e o filho dela, com um monte de coisas e esperanças destruídas. Paulo e Zenaida, vendo a confusão de Ricardo, decidiram deixá-lo em paz. Entraram silenciosamente na casa, deixando-o sob o olhar atento do sol frio de outono. Ricardo ficou ali como se atingido por um raio, sem saber o que fazer a seguir. Olhava para a casa, para a porta fechada e entendia que tudo acabara. O plano dele falhara, ele perdera tudo, e a culpa era só dele mesmo. Sofia, não aguentando a tensão, começou a chorar. Pedro, não entendendo completamente o que acontecia, abraçou-a pelos ombros. Ricardo olhava para eles e se sentia ainda mais miserável. Trair a Natália, enganar a Sofia e decepcionar a Pedro. E agora teria que pagar pelos erros dele. Tentou ligar de novo para Natália, e de novo silêncio. Entendia que ela não atenderia. Vingara-se dele e fizera isso de forma bela, fria e impiedosa. Virou-se para Sofia e Pedro e disse: "Vamos embora, não temos mais o que fazer aqui." Eles, ainda não entendendo tudo, seguiram silenciosamente atrás dele. Ricardo sentou-se ao volante, ligou o carro e partiu devagar. Olhava pelo retrovisor para a casa que se afastava e sentia um vazio crescendo dentro dele. Pela estrada, Ricardo tentava ligar para Natália, mas sem sucesso. Finalmente recebeu uma mensagem: "Nos encontramos amanhã no escritório do notário." Natália não queria vê-lo em algum lugar significativo para eles. Aliás, não queria vê-lo de jeito nenhum. Mas precisava colocar um ponto final, olhando nos olhos dele. Ela chegou na hora, sentou-se à mesinha junto à janela e pediu uma xícara de café. Ricardo atrasou-se 15 minutos, ofegante e agitado. "Natália, querida, desculpe o atraso", disse ele sentando-se em frente. Nos olhos dele lia-se desespero e esperança. Natália não respondeu, apenas tomou um pequeno gole de café. "O que significa tudo isso?" perguntou finalmente Ricardo, quebrando o silêncio incômodo. "Esta casa, Paulo e Zenaida. Você ao menos entende o que fez?" Natália pousou a xícara na mesa. O rosto dela estava calmo e impassível. "Eu entendo tudo perfeitamente, até melhor do que você pensa. Nós sonhávamos juntos com isso. Eu sonhava. Por isso me protegi, Ricardo, por causa do Pedro. Ele é uma criança. E eu sou o quê? Um móvel na casa. Um objeto de decoração que você pode mover como quiser. Você nem me perguntou. Simplesmente me colocou diante do fato. Você vai ter que aceitar. Lembra das suas palavras." Ricardo ficou em silêncio, baixando a cabeça. Não tinha nada a dizer. Todos os argumentos dele soavam patéticos e pouco convincentes até para ele mesmo. "Eu entendi há muito tempo que tipo de pessoa você é, Ricardo, que para você só importam você e os seus desejos, que você está pronto para passar por cima de qualquer um pela sua conveniência. Por isso tomei medidas antecipadamente." Natália falava firme e confiante, cada palavra como um prego cravado na tampa do caixão da relação deles. "Mas por que tão cruel?" sussurrou Ricardo. "Por que me expor ao ridículo? Por que me deixar sem teto? E você queria o quê? Que eu te agradecesse pela traição? Que aplaudisse o seu gênio ao instalar na nossa casa a sua ex-mulher? Você mesmo escolheu esse caminho, Ricardo. Você mesmo cavou a sua cova. Eu pensava que você me perdoaria. Você sempre me perdoava. Antes eu te amava. Acreditava em você. Fechava os olhos para os seus defeitos. Mas tudo tem limite. A minha paciência estourou no momento em que você decidiu que podia dispor da minha vida, da minha casa, do meu futuro como bem entendesse. "O que vai acontecer agora?" perguntou Ricardo, erguendo para Natália olhos cheios de desespero. "Agora você vai viver com as consequências dos seus atos", respondeu Natália, levantando-se da mesa. "E eu vou começar uma nova vida sem você." Ela se virou e dirigiu-se à saída, deixando Ricardo sozinho no café com os sonhos destruídos e a consciência do erro dele. Ele ficou sentado imóvel, olhando para as costas dela, como se paralisado. Na cabeça passavam fragmentos de memórias. O primeiro encontro deles, o casamento, a compra da casa.
Tudo parecia tão distante e irreal música. O refúgio temporário para Natália foi a casa da mãe dela, Maria José. A mãe a recebeu de braços abertos. Nos olhos dela lia-se compaixão e orgulho pela filha. Filhinha, eu sabia que você é forte, disse Maria José abraçando-a. Natália sorriu agradecida. O apoio da mãe era o mais importante para ela naquele momento. Obrigada, mãe. Não sei o que faria sem você. Tudo vai ficar bem, Natalinha. Você é jovem, bonita, bem-sucedida, tem tudo pela frente. Natália passou alguns dias na casa da mãe, tentando se recuperar. Pensava muito no passado, analisava os erros dela e traçava planos para o futuro. O mais difícil era admitir que Ricardo, a pessoa que ela amava e em quem confiava, revelara-se completamente diferente do que ela imaginava. O egoísmo dele e a ganância obscureceram tudo o que um dia houvera de bom entre eles. Alguns meses depois, Natália comprou um apartamento no centro da cidade, decorou com gosto e amor, criando um ninho aconchegante onde era agradável estar, continuou trabalhando, desenvolvendo o negócio dela e viajando. Conheceu novas pessoas, fez novos amigos. Natália sabia que a vida dela se arrumara exatamente como deveria. Passara pela dor e pela decepção, mas isso a tornara mais forte e mais sábia. Aprendera a amar e valorizar a si mesma e estava pronta para novos desafios e novas aventuras. Não tinha mais medo do futuro. Olhava para ele com otimismo e esperança. Sabia que tudo ficaria bem porque ela merecia a felicidade.